A exemplo do que ocorreu do Ministério Público contra o registro de candidatura de Biné Figueiredo, o PRD, que é o Partido da Renovação Democrática, em Codó, presidido pelo também candidato a vereador, senhor Jorge Pitombeira, o partido pediu a impugnação do registro de candidatura de Chiquinho FC, com dois argumentos. O argumento 1 é que ele protocolou um comprovante de escolaridade e, como comprovante de escolaridade, colocou a CNH, a carteira de habilitação. Primeiro ponto. O segundo ponto desse pedido do PRD contra a candidatura de Chiquinho FC é a ausência, a falta de certidões de objeto e pé, que eu vou já explicar o que é, de processos judiciais cíveis e criminais, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. Na questão 1, esse comprovante de escolaridade, e lá está CNH, o candidato não deve ter problemas em razão de que o que a lei pede, que é a lei eleitoral, no artigo 11, a 9.504/97, é que haja um comprovante de alfabetização. No Brasil, você, para tirar uma carteira de habilitação, você precisa ter 18 anos e ser alfabetizado. Então, no momento em que eu coloco como prova de alfabetização uma CNH, obviamente que o juiz não vai negar isso. Outro ponto é que, para ser candidato, você precisa escrever uma autorização de próprio punho, o que é a outra autorização também que serve para aprovar a alfabetização e não especificamente a escolaridade. Então, nesse ponto, possivelmente, o candidato não terá problemas. Agora, vejo uma questão mais profunda na falta de certidões de objeto e pé. O que é certidão de objeto e pé? Quando você tem um processo na justiça, seja ela estadual, federal, qualquer que seja, a nota de objeto e pé é uma certidão desta justiça, vamos dizer, estadual, dizendo exatamente a que pés está o seu processo, quais são as pessoas que participam dele, se ele está na primeira instância, na segunda, claro que está na primeira instância, mas ele já teve audiência, não teve, vai para instrução e julgamento, já houve instrução e julgamento. A certidão de objeto e pé é esse documento que mostra como o processo está, onde ele está, o que já foi feito nele, quem participa dele. Então, o PRD está pedindo para que o juiz analise essa falta desse documento. Uma outra questão que pode beneficiar o candidato Chiquinho FC nesse ponto é que, quando o próprio juiz eleitoral nota essa ausência desse documento, que é sério e tem decisão de tribunais dizendo, indeferindo candidatura por falta dela, e às vezes ela existe, mas está assim, sem nitidez, não dá para ver direito, até isso dá, às vezes, indeferimento de registro. Então, os advogados de Chiquinho FC precisam ter uma atenção especial a isso. O que eu vinha dizendo? Quando o próprio juiz nota essa falta dessa certidão de objeto e pé, ele te dá 3 dias. No caso aqui, como é uma ação de impugnação, os advogados têm até mais tempo para resolver. E é simples. Você vai lá na Justiça Estadual, onde o processo existe, seja criminal ou civil, e pede a certidão à própria secretaria da vara onde existe o processo. É só isso. Mas, como eu quero repetir, é preciso cuidado, porque essa segunda, sim, dá indeferimento de registro de candidatura, caso não seja sanada no tempo hábil.